E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Eric. Desde já eu agradeço o apoio e a atenção de vocês. O vídeo de hoje é sobre como montar decks em Yu-Gi-Oh! Vai ser dividido em duas partes. A primeira de hoje é como montar um deck competitivo, voltado para o competitivo na verdade. E o próximo vai ser sobre um deck casual e para se divertir. Mas antes de começar a montar um, você deve entender algumas coisas. Qual arquétipo você quer usar, caso você queira usar algum. Como está o formato do jogo atualmente. Veja um vídeo sobre banlist. Caso eu ainda não tenha soltado o vídeo, espere mais um pouco, que logo logo está saindo. E caso não queiram usar um arquétipo, procurem dentro da comunidade, no YouTube, em sites, por coisas do momento, por combos. Exemplos, Eldritch, combo DPE, combo Invoked, estratégia Dragon Link, Caixa Trilar, Tiara Laments, que com essas coisas aí, se você quiser montar alguma delas, você consegue ganhar jogos fácil. Mas eu sempre vou lembrar e aconselhar de que vocês tentem usar e montar o que vocês quiserem, gostarem, arriscarem e tentarem inovar. E não desistem também e não liguem para o que os outros falarem. Eu digo isso por alguns motivos. Todo formato acaba em panelinha de decks. Poucos se arriscam a algo novo ou que gostam. Por toda a experiência que eu passei e que até agora eu consigo dar com toda certeza, continua a mesma coisa. Comunidade tóxica também, sempre menospreza tudo que não seja realmente relevante, quer sempre ditar o que é bom e o que não é, dentro ou fora do competitivo. Acaba sempre querendo fazer uma linha de raciocínio onde, não, isso aqui é o que vocês têm que usar, isso aqui é o que é bom. E acaba sempre na mesmice. Então é um negócio que fica sem graça. Todo o formato é isso. E de formato que eu quero dizer, entre uma banlist e outra é criado um formato. Porque com banimento ou tirando de banimento alguma carta, isso muda tudo dentro do jogo. Mas falando sobre o formato, quando você estiver procurando por cartas, você tem que pensar em efeitos de cartas, procurar por cartas que sejam versáteis. Versáteis. Desculpa se eu falei errado. Porque quando você for jogar contra algum deck novo ou algo que você mal conhece, você tem que saber se virar. E isso exige que você, a partir daí, né, domine o que você queira usar e comece a partir daí pensar mais a fundo em conhecer as estratégias em gerais do que está em alta, da onde você está frequentando, para que você possa ter em mente o que você está enfrentando. Que você não precise ficar lendo toda hora os efeitos de carta do oponente, não perca tempo pensando no que você quer fazer, ao invés de já ter em mente uma linha de raciocínio para aquele arquétipo, para aquele combo, entende? Porque assim você já corta metade do caminho do que você vai poder fazer naquele jogo. E para quem tem dúvidas de qual deck você pode estar começando a ir atrás para adquirir cartas avulsas ou até o estrutural aquela caixinha fechada que já vem com as cartas, eu separei alguns aqui para poder falar para vocês que sejam acessíveis, né, de certa forma, onde você pode comprar a caixinha, comprar 3 caixinhas se puder e já começar a jogar um pouco. E de resto você ir aos poucos pegando as cartas avulsas. Ou decks de cartas já totalmente avulsas e de que você pode ir atrás. Que em total, do que eu vou falar agora, são de certa forma acessíveis. Enfim, temos o deck de zumbi, Shadow, Salamangreat, deck de Dino, deck Earth Machine, Hero, que é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Ignister, Cyber Dragon, BAPK, que é o Burning Abyss e Phantom Knights, é um deck só, uma mistura no caso. Umi Control,
Esses são alguns exemplos de decks que são acessíveis, como eu já mencionei. Eu vou deixar aí nos comentários os nomes, e vou pedir para o editor colocar uma foto de cada um lá no final do vídeo, para que vocês tenham ideia de onde começar a procurar. Mas caso me venha mais algum na cabeça, eu coloco aí nos comentários. Se você também lembrar de algum que seja bom e acessível, pode comentar aí. E bom, depois desses exemplos, aí pensamos como montar uma build competitiva, agora que hipoteticamente eu sei o que eu quero montar. Primeiro, temos que ver o estilo de jogo que queremos. Espero que esses exemplos tenham ajudado, mas uma outra coisa que é bom entender e pode ajudar a tomar um rumo dentro do jogo são algumas classificações que os jogadores usam para os tipos de jogada, para os combos, para os decks em geral, o estilo de jogo do deck, na verdade. Os nomes vão estar aparecendo aí, mas as descrições eu vou dar de uma forma bem sucinta, já que é um vídeo que eu gostaria de fazer à parte. Sendo o primeiro Rogue, é aquele que tem o intuito de ser diferente, mas visando ganhar e se sobressair do usual. O Budget, que é aquele que tenta procurar por coisas acessíveis e boas, e é um pouco confundido com o Rogue, já que o Budget ele procura por coisas boas e acessíveis, e o Rogue por coisas diferentes, então cartas em comum podem acabar aparecendo para os dois usarem. Temos também o Agro, que é aquele que quer cortar logo os pontos de vida do oponente de forma rápida, como puder. Isso contando com os Deck Burn. E Deck Burn, explicando também de forma rápida, é um deck que usa de dano de efeito para encerrar logo o jogo. Temos também o Mind Rage, ou Mind Rage, eu não lembro como é que é a pronúncia direito, desculpem se eu falei errado. Esse é aquele que tem mais equilíbrio entre os principais tipos de deck, sendo esses Agro, Control e Combo. Esse se adapta a qualquer estilo de jogo e usando o que precisar usar no momento. Mas ele, se não for muito bem montado, ele vai depender de sorte. Temos o estilo de Combo, que esse vocês já viram eu comentando algumas vezes. Aquele que tenta focar em uma sequência de cartas para criar uma situação, seja de vitória, estabilização de campo ou para virar o jogo. O estilo Control, que ele tenta controlar jogadas, recursos seus e do oponente, guardando as interações para momentos certeiros e acabar com toda a estratégia do oponente quando ele ativa aquele recurso que ele estava guardando. Tem até uma mistura entre agro e control. Ele mistura um pouco dos elementos dos dois, o elemento agressivo e de controle. Sendo um exemplo, vamos lá. Eu coloco um monstro que ele tem grande ataque e é imune à destruição e também a efeitos em geral. Aí o oponente ele vai ter que lidar com esse monstro enquanto eu estou controlando a situação por meio desse monstro e guardando recursos para mim. Com tudo isso, conheça arquétipos ou combos dentro da classificação que você se identificou. Isso vai facilitar muito porque você vai estar procurando no sentido de cartas, né? Cartas que você vai querer colocar no seu deck para poder concluir o objetivo que você quer dentro da partida. Então, a partir daqui, já que concluímos aquele pensamento sobre as classificações, agora eu vou começar a dar a montagem de deck com o meu exemplo. O meu exemplo de deck competitivo, que no caso é esse aqui. Só vou pedir um momento que eu vou montar ele aqui na play. Aqui eu separei algumas cartas que eu uso no meu deck, vocês já vão entender por quê. Mas quando você está montando o seu deck, você tem que pensar no seu objetivo principal.
ou objetivos principais. No meu caso, são esses aqui. Começando com o Plasma e o Dark Law. Eu tento focar em deixar os dois no campo, ou um dos dois no campo, que eles quebram e desestabilizam o jogo do oponente. Ele nega efeitos de monstros do oponente. E ele bane cartas que seriam enviadas pro cemitério do oponente instantaneamente. Os dois têm ataques um pouco pequenos, então eu uso o Elemental Hero Honest News para aumentar um pouco o ataque deles. Ele fica na minha mão, então é um fator surpresa em que eu uso ele para aumentar o ataque de algum deles dois. Já estou adiantando isso porque ele é como se fosse uma hand trap para os heroes. Eles dois aqui, junto com a Mask Change, formam um combo em que eu uso a Mask Change nele para transformar nele. Ele destrói monstros e ele destrói magias e armadilhas, e isso limpa o campo do oponente. É um combo muito forte. Ele destrói monstros e ele ganha ataque de acordo com o número de monstros que ele destruiu. Ele dá ataque para os meus monstros no meu campo. Destrói uma carta do oponente quando outro monstro herói batalha. E traz a fusão miraculosa do deck para a mão. Ele aqui, ele abaixa o ataque dos monstros do oponente. Destrói uma carta minha e do oponente. E se ele for destruído por alguma coisa, ele volta no próximo turno. Qualquer um deles ali são meus objetivos no meu campo. E no seu deck, quando você está pensando no seu objetivo, você tem que também depois pensar em como chegar neles. Daí o porquê eu ter colocado essas cartas aqui. Essas aqui nem tanto, essas aqui eu vou explicar depois. Mas essas aqui de cima são as cartas que eu geralmente uso para chegar em alguma daquelas cartas que eu mostrei agora. Essas três aqui são para iniciar jogadas. Se eu estiver iniciando o jogo, estiver indo em primeiro, eu posso iniciar com ele, com essa aqui ou com essa. Obrigatoriamente com essa, se eu tiver com ela na mão. Isso vai invocar um monstro do deck para o campo. Isso já me gera recurso. Ele traz um Hero do deck para a mão. Ele traz um Elemental Hero do deck para a mão. Essas aqui são cartas que estendem jogadas. Ou seja, começo com alguma dessas aqui. Estendo com essas para criar ainda mais recursos. Para gerar um campo em que eu possa usar meus monstros para fusão. Para matéria link. Para um tributo, para invocação especial e assim por diante. Essas aqui, como eu falei, para combo ou para invocar outras fusões de Masked Hero. Essa aqui para invocar Destiny Hero. E com qualquer uma dessas cartas aqui na minha mão, combinações dessas cartas, eu consigo fazer jogadas, uma linha de raciocínio para chegar em algum daqueles meus objetivos. Ah, verdade, eu esqueci de explicar isso aqui, mas rapidinho. Ele é para invocar um Elemental Hero da minha mão ou do cemitério. E quando o Elemental Hero do extra deck entra no campo, eu posso banir ele, comprar duas cartas e devolver uma carta da minha mão para o deck. Gera muito recurso. Ele invoca alguma coisa. Ou seja, ele é versátil de duas formas. Continuando, com a combinação de qualquer uma dessas cartas eu consigo chegar naqueles monstros. Então ter elas no meu deck é muito importante e a quantidade delas no meu deck também é muito importante. Mas se elas são de fácil acesso, ou seja, você consegue trazer fácil alguma delas para a mão, por exemplo o Stratos, então 2 dele é bom, é perfeito. Shadow Mist também, porque com essa eu consigo trazer essa ou essa. Com essa aqui eu também consigo invocar esse ou aquele. E com esse aqui eu consigo trazer esse
ou Vision Hero Fares e assim por diante. Então, quando você pensa nos seus objetivos, depois, com muito cuidado, pense em como chegar nos seus objetivos. E após isso, você consegue ver se sobrou algum espaço para poder colocar cartas que te ajudem na defesa e também para atrapalhar seu oponente, porque quando você está tentando trazer alguma coisa para sua mão, alguém pode tentar negar com uma Ash Blossom, e isso aqui pode negar a Ash Blossom. Por mais que só seja permitida uma dessa aqui no deck, muita gente não espera ela, então você ativar é um fator surpresa. Quando você está na verdade, quando seu oponente está lá jogando em primeiro, ele está ativando defesa de monstro, você está com a sua mão aqui, ele não está vendo, e você não está com nada no campo. As condições são favoráveis para ativar essa carta. Você pode ativar ela para negar o efeito do monstro do seu oponente. Ele não vai nem ter ideia que você tinha essa carta, porque era um fator surpresa também. E ela pode ser ativada da sua mão ao não ter nada no campo. É o terço dela. Então é outro fator surpresa, sendo ela uma hand trap. Cartas genéricas dessa forma de defesa e de hand trap são também necessárias no seu deck competitivo, porque por mais que você tenha uma estratégia boa, você tenha recursos bons para chegar nos seus objetivos, você ainda assim fica carente de defesa e também de fatores surpresas para impedir seu oponente de criar uma estratégia ainda melhor do que a sua, ou até de que ele crie uma estratégia que te impeça de fazer qualquer coisa. Então pensar em todos esses casos é o que faz o seu deck ser competitivo, que tenha chance de bater de frente com algum deck competitivo. Eu falo de forma mais geral, mais superficial, porque cada deck é um deck, cada pensamento, linha de raciocínio é diferente. Então você entendendo cada uma dessas coisas que eu expliquei nesse vídeo, você já vai estar pronto para poder pensar sozinho no que você vai querer montar. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, do conteúdo dele. Se sobrou alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu vou ajudar como puder. E o próximo vídeo eu vou fazer sobre side deck, porque quem está se interessando sobre os decks competitivos precisa aprender sobre side deck. E a importância dele também ressalta muito aqui no deck principal. Eu não falei, só falei dele agora no final, porque primeiro é bom vocês entenderem tudo sobre o deck principal e do extra deck dentro do competitivo, para depois vocês entenderem como é que funciona o side deck nessas lógicas que eu expliquei para vocês. Mas enfim, espero que tenham gostado e até a próxima. Falou!